Graças a Deus, aleluia. E estamos neste lugar para louvar e adorar a Jesus, para lhe dar a honra e a glória que Ele é digno de receber, aleluia. O nosso coração rejubila na presença do Senhor, aleluia, por sabermos que agora não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. Há uma diferença, aleluia, aqueles que são salvos e aqueles que não têm esta certeza da salvação, que ainda não encontraram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Bendito seja Deus. O meu coração se alegra, a minha alma se alegra, regozija na presença do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Querido irmão, querido amigo, querida amiga, se não tem esta alegria, se não tem esta paz na sua alma, é tempo de dobrar os seus joelhos e pedir perdão ao Senhor, porque o Senhor também o ama e o Senhor também o quer salvar, aleluia. Bendito seja Deus. Vou orar para que o Senhor, aleluia, abra o seu entendimento, o seu coração, aleluia, e abençoe o seu servo com a mensagem que vai expor, aleluia. Ela seja uma grande bênção para a nossa alma. Glória ao nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Senhor, aleluia, estar na tua presença, glória ao teu nome. Ó Senhor, eu me lembro, Senhor, de Pedro, aleluia, quando esteve lá no Monte da Transfiguração, Senhor. Ó Senhor, onde estava Moisés e Elias falando contigo, Senhor, sobre a tua morte, meu Senhor. Ele ficou tão deslumbrado, meu Senhor, tão feliz, Senhor, que ele queria construir ali 3 cabanas, meu Senhor, como que se o Senhor possa habitar numa cabana, meu Senhor. Tu queres habitar num coração lavado, regenerado, Senhor, Ramaia, Massai, aleluia, perdoado, Senhor, e santificado pelo poder do teu sangue, glória ao teu nome. Senhor, abençoa, Senhor, esta mensagem, abençoa aqueles que a vão ouvir, Senhor, glória ao teu nome. Abre os seus entendimentos, Senhor, para que eles reconheçam, Senhor, que somente em ti há salvação. Fora de ti, Senhor, todos estão perdidos, meu Senhor, mas em ti, aleluia, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Senhor, abençoa o teu servo, ajuda-nos, Senhor, e guarda-nos, Pai querido. Recebe a gratidão e a adoração da minha alma. Meu Deus, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo voltamos ao seu lar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nome que é nome sobre todo nome. A Deus Pai, Filho e Espírito Santo rendemos o louvor, a glória e a adoração, porque só Deus é Senhor, digno de ser glorificado. Neste dia é mais um dia de boas novas, como costumamos dizer, pois vamos meditar na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. Deus vai falar e nós vamos ouvir a sua mensagem. Este glorioso Senhor do Universo veio a este mundo em carne, na pessoa de Jesus Cristo, dar a sua vida pelos pecadores para os salvar. E com o seu precioso sangue derramado na cruz, nos purifica de todo o pecado. Portanto, é motivo de glória, de louvor e de adoração. Assim, neste dia, preste a sua melhor atenção, porque vamos falar de coisas boas para os crentes, para os fiéis e para os cristãos de Cristo, e também aviso para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Louvado seja Deus, o Deus da Bíblia, que se revelou em Jesus e que disse: eu e o Pai somos um. Deus é bom. Deus é muito bom, até para com os ingratos e maus. Há um corinho que diz que Deus é bom. A sua misericórdia dura de geração em geração. Portanto, nós nos alegramos com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, Ele é bom para mim.
Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, sempre louvo a Deus. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, voltará para mim. Ele próprio disse um dia, e isso tem que se cumprir, no capítulo 14 de São João: credes em mim, crede também em Deus. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, e ele foi, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Isto tem que acontecer um dia. Assim nós vamos ministrar a Sagrada Escritura no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1 ao verso 3. E pedimos a vossa melhor atenção e vamos todos acompanhar a leitura de Daniel 12, verso 1 ao verso 3. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Até aqui a palavra de Deus. Meus amados que nos escutam, depois da leitura desta Santa Escritura de Daniel 12, verso 1 ao verso 3, nós vamos ministrar sobre a recompensa dos fiéis servos de Deus. Meditemos em três aspectos desta mensagem. Naturalmente, primeiro, a sua introdução. Em segundo lugar, os problemas da grande tribulação, que também aqui estão revelados neste capítulo, neste princípio do capítulo 12. E em terceiro lugar, a recompensa dos fiéis servos de Deus. Ao introduzir este assunto, precisamos ter em conta os grandes eventos proféticos que a mensagem encerra no verso 1, e dada esta profecia ao profeta Daniel cerca de 700 anos antes de Cristo. O nosso texto central desta mensagem baseia-se primariamente no verso número 2, sobre a recompensa dos fiéis, ou no verso 3, melhor dito, e nós que vivemos cerca de 2700 anos depois desta profecia ter sido dada, devemos compreender que ela está prestes a ser cumprida. Isto, creio que é importante para este tempo, porque já se passaram todos estes anos, quem sabe 2500 a 2700 anos. Ao estudarmos a história de Israel, verificamos exatamente pela sua história profética que estes dias que atravessamos são dias do fim da era da graça de Deus, e que breve o mundo vai ficar às escuras, porque as estrelas vão ser tiradas da terra. Trevas muito espessas vão avassalar o mundo, porque os servos de Deus vão ser levados para a casa do Pai, conforme Jesus assim ministrou em João 14. Da história de Israel, deveria, como aconteceu, surgir um Messias que se revelaria em dois tempos. E aqui Israel não compreendeu essa revelação.
No primeiro tempo, o Messias viria para ser o Messias sofredor, vinha para dar a sua vida para salvar o mundo. Israel não concebia tal coisa. No segundo, o Messias virá como guerreiro para exercer juízo no mundo. E o primeiro facto aconteceu. Ele morreu na cruz, mas também ressuscitou. E conforme o que dele estava escrito, assim aconteceu. Na lei, nos profetas e nos salmos, conforme Jesus ensinou após a ressurreição. Em Mateus 24, em Lucas 24 e verso 44. Entretanto, como no passado do Velho Testamento, este trabalho de ministrar as Santas Escrituras seria um trabalho de grande sofrimento. Já no passado, como disse Jesus, matavam os profetas e apedrejavam aqueles que lhe eram enviados, como disse o Senhor em Mateus 23, verso 37. E eu pergunto, porquê? É claro que o ministério sacerdotal era um, mas o ministério profético era outro. Digamos que o ministério sacerdotal era aquele, digamos, rambe-rambe da religião. Mas o ministério profético trazia a correção de Deus para pôr as coisas em ordem. E era aqui que se geravam as lutas e as guerras contra os emissários do céu, contra os servos de Deus. Num certo aspecto, nem Jesus escapou, porque não podiam ouvir os seus sermões, a sua palavra, e o mandaram crucificar. A correção de Deus sempre traz lutas. É claro que Jesus veio exatamente para morrer pelos pecadores. Mas para os senhores de Israel, Jesus não passava do filho do carpinteiro. E era mais um que se intitulava como profeta e então tinha que morrer porque veio pôr as coisas em ordem. E para o tempo da Igreja, Jesus afirmou que vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. João 16 e verso 2. E o facto é que em Atos 7, 56 e 60, o primeiro mártir do cristianismo, chamado Estevão, morre à pedra depois de pregar o seu primeiro sermão aos religiosos do seu povo. E Jesus afirmou: se me perseguiram a mim, também vos perseguiram a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João 15 e verso 20. E a história da Igreja, desde que nasceu até aos nossos dias, é como que um rio de sangue e de cristãos crucificados e queimados vivos, etc. E eu pergunto, porquê este ódio? A resposta tem sido dada há muito tempo, em João 15, 19 e João 17, 14, que é a escolha, a separação, a santificação do povo que Deus traz para si, para servir de emissários da sua missão, para serem ministros da sua palavra, para dizerem assim diz a palavra de Deus. É claro, eles não dizem assim diz a minha palavra, mas assim diz a palavra de Deus. E esses sempre ficaram em graves problemas quando tiveram que dizer essas palavras e ensiná-las. Porque dizer a palavra é uma coisa, ensiná-la é outra. E é aí que se dá o problema. Vamos ao primeiro aspecto da mensagem, os problemas da grande tribulação. Segundo Daniel 12 e verso 1. Jesus falou deste assunto como sendo a grande aflição ou a grande tribulação de que falou o profeta Daniel. Em Daniel 12, verso 1, revela particularmente um tempo de angústia sem igual na história de Israel e eu creio
que em todo o mundo, pelo facto de que Jesus falou também disso, em Mateus 24, 21 e 22, assim se expressou Jesus, e que muitas vezes dizemos esta mensagem, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Nesse tempo, esses escolhidos, como temos dito diversas vezes, se refere a Israel e não à Igreja, porque naquele tempo a Igreja já estará no céu há cerca de 3 anos e meio. E o arcanjo Miguel, o protetor de Israel, liderará uma grande batalha e virá um tempo de grande angústia para Israel e para o mundo inteiro, que é conhecido como a tribulação de Jacó, em Jeremias 30 e verso 7. Por aquele tempo da grande tribulação para Israel e o mundo, Jesus falou em Mateus 24 e verso 15, que seria quando viesse a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que estaria no lugar santo. Ora bem, é a partir daí, quando o anticristo se revelar e se assentar como Deus no templo de Deus, que começa exatamente a grave tribulação para o mundo inteiro. Porque os 3 anos e meio antes, quando da revelação do anticristo e do falso profeta, houve cerca de 3 anos e meio de paz. E por isso o mundo aceitou o governo mundial. O mundo aceitou o falso profeta e o anticristo, porque fizeram milagres, prodígios e maravilhas. E falaram acerca da paz. E nunca houve entendimento entre os homens, como haverá naqueles 3 anos e meio. O facto é que isso, digamos, é sol de pouca dura. Porque quando Satanás for expulso do céu e entrar exatamente nesse homem com poder diabólico, então, quando disserem há paz e segurança, surgirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5 e verso número 3. E nesse lugar santo, naturalmente, é o templo já reedificado em Jerusalém, e as profecias de Daniel referentes a esta abominação se encontram em Daniel 11:31 e outras referentes ao anticristo e ao seu ídolo no templo. Em Daniel 11:31 diz: e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação da desolação. É a partir daqui que começa o grave problema do mundo inteiro. Nesses últimos 3 anos e meio, será uma destruição no mundo como nunca houve, um sofrimento sem igual para todo o mundo e para os judeus. Em Daniel 9, verso 27 diz: e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até à consumação. Em Daniel 12, verso 11, afirma também: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Quando este anticristo se revelar no mundo, ele vai fazer paz com os judeus e com os árabes. E então parece que tudo vai muito bem, até ao ponto em que o anticristo vai proibir que os judeus sacrifiquem animais. E é aí, no meio dessa semana número 70 da história profética de Israel, que começa o problema não só para Israel, mas para o mundo, porque o sacrifício da lei no templo, nessa semana número 70, tem que cessar segundo estas Santas Escrituras. E a partir daí os judeus têm que fugir,
os judeus vão ser de novo massacrados e o mundo vai enfrentar a ira de Deus com as suas pragas. De maneira que estas coisas já estão escritas desde o Velho Testamento para nosso aviso e para nosso ensino. Naturalmente, muita gente não crê nestas coisas porque não é usual na sua religião, mesmo com o nome de cristã, falar destas coisas porque lhe dão um outro cariz, uma outra direção. E o povo anda sem conhecer aquilo que vai vir sobre o mundo, porque este livro profético, como temos dito, é cerca de 1/3 profecia e tem que se cumprir no seu tempo. Tem que se cumprir no seu tempo. O Senhor Jesus Cristo, no seu sermão profético de Mateus 24 e verso 15, lembrou estas passagens proféticas do livro de Daniel para o tempo da grande tribulação ou aflição sem par na história do mundo, como já foi dito no verso 21 e 22. Sobre este assunto chamamos a atenção do nosso programa com o título História da Terceira Terra, a história profética da Terceira Terra, onde é explicada essa grande tribulação em que nós incluímos o capítulo 24 de Isaías. De maneira que quem quiser saber acerca da grande tribulação pode realmente ver esse vídeo e terá uma ideia mais concisa, porque não vamos falar muito mais sobre este assunto. Esta grande tribulação, entretanto, começa no meio da semana de anos de Daniel 9, 24 a 27, como temos dito, quando o contínuo sacrifício dos judeus do templo for proibido pelo Anticristo. Ele entrará no templo do Senhor e se declarará o Deus dos judeus e do mundo, como escreveu Paulo em 2 Tessalonicenses 2, 1-4, em relação com o dia de Cristo, com o tempo da grande tribulação, que diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Nós não estamos cá para o dia de Cristo, porque o dia de Cristo é o tempo da grande tribulação. E da nossa reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, o tempo da grande tribulação. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e ela está na terra. E se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Segundo esta palavra, aparentemente a Igreja vai conhecer quem será o Anticristo. O que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E é aqui que começa o grave problema do mundo e de Israel. A partir daqui, desta abominação da desolação, começa realmente 3 anos e meio da última semana profética de Israel, e a partir daqui o Anticristo e o mundo tentarão destruir completamente a Israel. Então, Mateus 24, 21 e 22 tomam o seu lugar na história profética que culmina com a batalha do Armagedão. Naquele tempo, o Anticristo será morto, mas o imperador do mundo político, e o falso profeta que estão reinando no mundo, vai haver qualquer coisa aí, porque o falso profeta vai fazer com que este homem ressuscite. Ele ressuscitará, segundo Apocalipse 13, verso 12 ao verso 14, que diz que a besta recebera a chaga mortal, a ferida da espada, e vivia. Dentro de momentos voltamos. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, e verso 3. Você quererá resplandecer como uma estrela para sempre e eternamente?
primeiro, precisamos de ser filhos de Deus por adoção e depois servos para o servir. Eu ia falando que o anticristo será morto e ressuscitará. Tem havido muita discussão teológica sobre este assunto e parece que ninguém chega a uma conclusão. Como é que um homem ressuscita? Será somente pelo poder de Deus? Ou será que Satanás também naquele tempo terá algum poder? Ou será algum engano de que realmente ele não morreu? Mas a palavra de Deus diz que a sua chaga mortal fora curada. De maneira que a chaga mortal nos dá a entender que realmente ele foi talvez assassinado. Por esta causa será imposto culto de adoração ao anticristo pela outra besta, a besta religiosa, ou seja, o falso profeta que liderará um mundo religioso em conjunto com o mundo político. Estes dois homens, do capítulo 13 de Apocalipse, serão aqueles que governarão na religião e na política durante 7 anos, após o arrebatamento da Igreja, até que Jesus volte com a Igreja glorificada para a terra. E então será feito um ídolo, uma imagem da besta, porque a besta ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, então este homem tem poder, um poder sobrenatural, e realmente tem ou terá poder satânico. Haverão muitos milagres e muitas maravilhas que enganarão o mundo inteiro. E pensam que são maravilhas e milagres de Deus. Portanto, será feito um ídolo, ou imagem da besta, que poderá ser até um computador universal que controlará todo o tipo de trabalho e economia do mundo inteiro, obrigando todo o povo a receber a marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender, seja o que for. Capítulo 13 do Apocalipse, verso 15 ao verso 18. Essa marca é a tal marca de 666. Muito se tem falado também sobre ela, etc. Não vamos aqui falar neste aspecto. E para que se saiba de antemão, quem recebeu essa marca do anticristo poderá ter tudo o que os outros não terão. Quem receber essa marca pode trabalhar, pode viajar, pode ir a um médico, pode ir a um hospital, etc, etc, até ao tempo da vinda das pragas de Deus sobre a terra. Eles terão tudo porque seguem o anticristo. Mas quando Deus começar a enviar as suas pragas, somente esses que têm a marca do anticristo sofrerão consequências gravíssimas no seu corpo. E por aquele tempo dessa grande tribulação sem par na história do mundo, uma grande parte do mundo irá aderir a essa situação controlada pelo anticristo. Naturalmente, muitos outros andarão fugidos e outros lutarão, até com exércitos farão guerra ao anticristo. Mas o tempo dos problemas na grande tribulação virão no tempo de Deus e serão muitos e muito graves e com muito sofrimento. Além disto, quem receber essa marca jamais poderá ser salvo no futuro. E essas almas enfrentarão o resultado das pragas do Apocalipse, qual delas a pior, até ao ponto de terem que beber água feita sangue, transformada em sangue, como diz em Apocalipse 16 e verso 6. Outra praga virá sobre os seguidores do governo mundial, porque também nos seus corpos haverá uma chaga maligna incurável. Apocalipse 16 e verso 2. Tal vai ser o sofrimento. Outra praga virá e os deixará meio grelhados, meio assados pelo calor do sol,
Os seus corpos ficarão meio queimados e blasfemarão de Deus, e sem arrependimento sofrerão as consequências de rejeitarem a Cristo e aceitarem o governo mundial. Apocalipse 16 e verso 9. Outra praga virá sobre os governantes do reino do Anticristo, e tais serão as trevas nesse reino, que eles morderão as próprias línguas de dor. Apocalipse 16 e verso 10. Não queira ficar para a grande tribulação, nem para esse sofrimento. Há muitos outros programas em que nós temos até mostrado essas fotografias sobre essas pragas. Por outro lado, muitos ficaram na terra que não foram no arrebatamento da igreja e que sabem que se receberem essa marca do Anticristo nunca, jamais poderão ser salvos. Quando apanhados, serão guilhotinados sumariamente. Apocalipse 15:2 e Apocalipse 20 e verso 4. Haverão guilhotinas por todo o mundo para matar aqueles que se dizem cristãos. Por este tempo presente, melhor dito, no Médio Oriente, as tropas de chamado califate muçulmano já estão matando e degolando milhares de cristãos, degolando, e outros. Como se tem ouvido nas notícias, ultimamente, de setembro a outubro de 2014, execuções em massa, massacres contínuos. O livro religioso dos muçulmanos ensina que, aonde eles encontrarem judeus ou cristãos, os seguidores de Maomé devem lhe cortar a cabeça. Este livro sagrado que nós ministramos diz para amar e não matar, porque quem matar será o réu de juízo. Alguém tem dito, e isto é verdade, a palavra de Deus diz: todas as pessoas são boas. O que não é bom é aquele que se mete nas pessoas, Satanás e os seus demónios. Portanto, os seguidores de Maomé são boas pessoas. O que não é bom é o livro deles que os ensina a matar, a destruir e a roubar. E ultimamente os políticos parece que estão a acordar para este assunto, embora lhes chamem de extremistas. Vamos acordar porque o livro de Maomé ensina em muitas partes, como têm dito na televisão, não só os ministros da palavra, como até políticos, que esse livro ensina a matar, e dão as suas passagens desse livro. Em que ficamos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este livro não ensina a matar, ensina a amar, e o primeiro foi Deus que amou, ao ponto de dar o seu Filho, que disse quando o matavam, segundo a Escritura tinha que acontecer, morrer para nos salvar, ressuscitar para nos justificar. Quando ele expirou, ou antes de expirar, disse ao Pai: não lhes imputes este pecado, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Louvado seja Deus. De maneira que quem seguir este livro sagrado, do Novo Testamento em particular, depois de Jesus ter vindo e terminar com a lei de Moisés, quem seguir este livro sagrado segue o único Deus verdadeiro. Há um só Deus, há uma só palavra, há uma só revelação, e essa é a Bíblia Sagrada. E o Senhor diz que a sua palavra não volta para ele vazia, antes fará prosperar para aquilo para que é enviada. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Senhor disse também: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não há duas verdades, não há três, não há quatro, não há cinco, não há. Somente há uma verdade e uma só palavra.
De maneira que então, como ia falando, eu pergunto, não é isto o prelúdio destes acontecimentos do Médio Oriente, no Iraque e também na Síria, no Egito e noutros lugares? Não é isto, porventura, o prelúdio dos acontecimentos do governo mundial, do anticristo, pois estão ali a degolar as pessoas e a matá-los em massa, a massacrá-los? Não é isto o prelúdio dos acontecimentos gravados no Apocalipse? Muitas centenas de milhares de cristãos, apenas nome por esse tempo e em todo o mundo, andarão fugidos e a passarem muito mal, sem poderem trabalhar ou ter pão para comer. E muitos que vão ser apanhados, muitos mesmo, milhares, milhões, vão ser degolados nas guilhotinas. Não é isto que se passa no Médio Oriente nestes dias, um prelúdio do cumprimento da palavra que vem aí no tempo da grande tribulação? Eles vão enfrentar tempos horríveis nesse tempo, porque se não prepararam para sair da terra no tempo do arrebatamento da igreja. Vejamos a batalha decisiva no céu sobre a expulsão do diabo e seus anjos. Nós vamos voltar a Daniel 12 e verso 1, onde nos fala que o arcanjo Miguel, o príncipe de Israel, vem para cumprir aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 12 e verso 7, na batalha dos anjos do diabo e dos anjos de Deus, para expulsarem de uma vez e para sempre a Satanás das esferas celestes. Assim diz em Apocalipse, em Daniel capítulo 12 e verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. E agora nós vamos ver o que está escrito em Apocalipse capítulo 12. Amém. Em Daniel 12, verso 1, diz que haverá um tempo de angústia como nunca houve. E Jesus disse que haverá um tempo como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E esta é a batalha de Miguel e os seus anjos contra Satanás e contra os seus anjos, contra o dragão e contra os seus anjos, e eles serão lançados na terra. Você gostaria de estar por cá nesse tempo? Que o Senhor nos livre a todos dessa situação. Meus amados, nós temos visto este quadro desta batalha nos ares, de Miguel e os seus anjos combatendo contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, e a lançá-los sobre a terra, de maneira que o céu se vai regozijar sobre isso. Mas os que habitam na terra, nós vamos focar a palavra para que você diga, para que você veja aquilo que está escrito e tome decisões acertadas na sua vida e não fique para esse tempo. Naquele tempo, então, como íamos falando, houve batalha no céu. O mais importante desta batalha da limpeza do céu é que Satanás e os seus anjos foram precipitados na terra. E aí começa o grave problema da grande tribulação. Assim diz a palavra de Deus. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais. O seu lugar se achou nos céus.
e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora, chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até à morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas agora, toma atenção. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Até este tempo ele era o acusador dos irmãos, ele tinha acesso às coisas celestiais de Deus para acusar as fraquezas dos irmãos. Mas agora ele foi precipitado na terra com os seus anjos. E se até ali havia e há, neste tempo presente, em que Satanás ainda não foi precipitado, eu estou falando em outubro de 2014, até este tempo ainda não tinha sido precipitado. E já o mundo está numa terrível situação, como temos visto, com 2 guerras mundiais do século passado e guerras sem conta praticamente até aos dias de hoje. Então como será quando Satanás e os seus anjos vierem para a terra? Meus amados, a mensagem importante para estes dias encontra-se exatamente neste verso 12. Ai, 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 disse Deus, ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Este pouco tempo são mais 3 anos e meio e ele será preso por 1000 anos. Pergunto, sabemos nós a situação deste mundo que está no maligno, somente com Satanás a comandar os demónios que corrompem, destroem, matam e roubam? E o mundo está doente e violento por essa causa? Mas agora, a partir desta batalha, o próprio diabo não está mais no céu, mas na terra com toda a sua fúria de destruição com os seus anjos satânicos. Como vai ficar então o mundo? Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra nesse tempo. Este capítulo 12 de Apocalipse revela que logo que Satanás foi expulso do céu, a primeira coisa que fará será perseguição aos judeus e aos que se disserem cristãos naqueles dias, e o último holocausto de judeus começará. E é nesta altura que Satanás possuirá o chamado homem da paz, o anticristo, com o falso profeta de Apocalipse capítulo 13. E por esta altura eu creio que começam os 3 anos e meio últimos da grande tribulação, e esta paz que havia terminou. Quando disserem que há paz e segurança, surgirá a repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5 e verso 3. Em Apocalipse 12 e verso 12 diz: ai dos que habitam sobre a terra. O sofrimento do povo da terra será sem par na história, e em poucas palavras Jesus disse: porque haverá então tão grande aflição, como nunca houve desde a fundação do mundo até agora, nem tão pouco há de haver, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ai dos que habitam sobre a terra. Mateus 24, 21 e 22. Tão grande vai ser a carnificina no Médio Oriente, nas terras de Israel, que o sangue chegará ao freio dos cavalos. Diga, o sangue chegará ao freio dos cavalos. Apocalipse 14 e verso 20.
Alguém pode dizer, isso é impossível, mas isto é o que está escrito nesta Escritura. Apocalipse 14, verso 20. Existem cristãos que desejam ficar para esse tempo da grande tribulação, mas a julgar pela palavra de Deus, o Senhor nos livrará dessa ira, como diz em 1 Tessalonicenses 1 e verso 10. Em Apocalipse 3 e verso 10 diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar ou provar os que habitam sobre a terra. Deus não tenta o seu corpo, não tenta os seus seguidores, a sua igreja, antes a guardará dessa tentação, dessa provação. Precisamos compreender isto, e os problemas da grande tribulação serão horríveis e terríveis. Evite ficar para esse tempo procurando a Cristo e a salvação graciosa que no Calvário o justo, morrendo pelos injustos, verteu o seu sangue para nos purificar. Não fique para esse tempo, mas procura Jesus enquanto se pode encontrar. Terceiro lugar, a recompensa dos fiéis. Nós vamos começar mostrando a Escritura. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12 e verso número 3. Vamos então falar um pouco sobre a recompensa de Deus aos seus fiéis servos. Fidelidade ao Senhor. A Bíblia Sagrada nos ensina isso. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando não vemos as coisas em nossas mãos e não somos delas possuidores, desconfiamos das promessas de alguém, atuamos naturalmente e só quando está o chamado preto no branco, o contrato assinado, é que ficamos possuidores. Isto é apenas na vida secular ou material. Eu desejo começar este assunto da recompensa dos fiéis com esta escritura em 1 Coríntios 15, verso 19, que diz que se esperarmos em Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Ao longo do conteúdo bíblico, as Escrituras Sagradas afirmam que existe outra vida para viver quando esta terminar na terra e existe uma recompensa sem igual para aqueles que ministram, para aqueles que servem, para aqueles que testificam da Sagrada Escritura e do autor dela. E realmente, se não houvesse essa vida que é eterna, então o sofrimento de sermos cristãos, servos de Deus, não faria senso. Até porque pelo nome de Jesus somos vituperados, feitos malditos, aborrecidos, perseguidos e mortos. Não faria senso se não houvesse uma recompensa e uma outra vida. Este tabernáculo se desfizer, temos de Deus uma casa no céu, não feita por homens. Deus colocou dentro deste tabernáculo outro homem, chamado homem interior, e esse homem não morre. É esse homem que vai para o céu, uma figura como ela está agora, mas sem lágrimas, nem dores, sem doença, nem cansaço, nem precisar de pão para comer como na terra. Haverá uma vida eterna no céu, gloriosa, que nos espera. Não faria senso ser-se cristão se tudo acabasse por aqui. Mas a história bíblica narra que Cristo morreu e ressuscitou. E aqui está toda a chave do cristianismo bíblico. A ressurreição de Jesus Cristo é o facto mais importante da fé cristã e revelado em todo este capítulo 15 de 1 Coríntios, etc. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, seria em vão a nossa fé.
Desde a fundação do mundo, Deus tinha desenhado este plano de redenção da humanidade que culminou no Calvário com o derrame do sangue do seu Santo Cordeiro e com o propósito de salvar a humanidade e levá-la para a sua casa. Deus viu no homem a sua imagem e semelhança que ele lhe deu e veio à terra morrer pelo homem para recuperar o homem, para o levar para o lar da glória do céu. E no seu tempo ele veio, nascido de mulher para poder morrer, encarnou para ferir a cabeça da serpente e salvar a humanidade da sua destruição e condenação do diabo no inferno. E o plano da redenção incluía a morte e a ressurreição de Jesus, Deus revelado em carne, na pessoa de Jesus Cristo. Ele próprio disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim vê o Pai. Louvado seja Deus, estas palavras não são ditas por homem qualquer, mas sim pelo homem Deus. No seu sagrado ensino, Jesus disse que uma só alma vale mais do que o mundo inteiro. Marcos 8, 36 e 37. E tal é o valor dessa alma que Deus não tinha outra solução senão encarnar para poder morrer, para redimir essa alma com o seu próprio sangue. Atos 20 e verso 28. Em 1 Pedro 3 e versos 8 afirma que o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus justificados. Em Romanos 3, verso 23 ao verso 26, revela a situação do homem em pecado e a solução de Deus em seu favor quando diz estas palavras: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a situação de todo pecador que vem a este mundo. Não há um justo nem um sequer. Mas continua e diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Porquê gratuitamente? Porque o homem podia ser dono do mundo inteiro e não chegava para pagar a sua redenção, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos nossos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Portanto, ao ouvirmos a palavra, ela gera fé. Louvado seja Deus. Crendo nela, porque se não cremos estamos condenados. Somente pela justificação de Deus, pela fé, teremos paz com Deus e justificados pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira. Romanos 5, 1 e 9. Veja se dá valor à sua alma e procura Cristo enquanto se pode encontrar. No Calvário Ele deu a sua vida por nós, para nos dar a posse da vida eterna. Demos valor às Escrituras porque elas mostram que Deus revelado em carne teve que dar a sua vida para nos salvar. Podemos nós avaliar a profundidade do amor de Deus para conosco? A Sagrada Escritura diz: mas é preciso compreendê-la. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Diga salvo, salvo, salvo. Pergunto, você que me ouve, é uma pessoa salva? Ou ainda não tem esta graça, este dom da salvação de Deus, que é gratuito? Muitos pensam porque é gratuito não vale nada. Pois, como disse há bocado, o mundo inteiro não chegava para pagar o preço da nossa redenção. Por isso, Deus o deu de graça a todo aquele que nele crê. Que faremos nós ao ouvirmos estas coisas? Ora, o homem está morto, separado de Deus em ofensas e pecados, destituído da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, e esta é eterna separação com Deus no inferno em sofrimento. Será que podemos dar valor à morte vicária de Cristo para nos livrar dessa condenação eterna? E quanto a servirmos a Deus em prol
do nosso próximo. Jesus Cristo cumpriu a sua missão de nos salvar com o seu sacrifício, e como era tão valioso e o homem não podia de maneira alguma recompensar a Deus, o Senhor nos salvou pela sua graça, dando a sua vida. Efésios 2, verso 8 e verso 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Diga, é dom de Deus. Precisamos de receber essa dádiva. Não vem das obras para que ninguém se glorie, diz a mensagem, mas Jesus voltou para o céu e foi preparar um lugar para os crentes na casa do Pai, e disse que voltaria para nos levar para esse lugar. João 14, 1 a 3. E desde o princípio ele incumbiu os seus servos de irem por todo o mundo pregar a sua palavra, ensinar o seu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Marcos 16, 15, Mateus 28, 19 e Romanos 1, verso 16. Agora, esse trabalho, essa missão, esse serviço tem uma recompensa de Deus. Visto que uma só alma vale mais que o mundo inteiro. Marcos 8, 36 e 37. Podemos dar valor ao valor que Deus colocou sobre cada pessoa? E é aqui que entra a Escritura de 1 Coríntios 15, verso 9, que se esperássemos em Cristo só nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós não esperamos só nesta vida, mas na outra, a qual é eterna. Os cristãos têm uma enorme recompensa pelo trabalho da execução, da ministração da palavra do Senhor. No outro lado da vida, há outra vida para viver. E esta é gloriosa. Enquanto andamos por cá, andamos por fé e não por vista, mas esta gloriosa jornada de peregrinos termina um dia. Jesus nos espera na sua casa, na casa do Pai. Ao entregar os dons aos seus servos para o servir na pregação do Evangelho, Jesus afirmou: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21 a 23. Diga, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito, diga muito, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Há uma recompensa para receber pelo trabalho executado para o Senhor no outro lado da vida com Deus. Em Lucas 4, 36, Jesus disse estas palavras: o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Em Lucas 14, 13 e 14, Jesus disse: mas quando fizeres convite, chama aos pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E em Colossenses 3, 23 e 24, Paulo diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. A história dos homens que foram visitar o céu, creio que cabe aqui. Entretanto, vamos fazer uma pausa. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Eu ia falando que cabe aqui a história de 3 homens que foram ao céu. Conta-se apenas para edificação que 3 homens foram ao céu, homens muito religiosos, e que viram os anjos a construírem mansões para os crentes.
Então eles, falando com um anjo, disseram: esta casa, esta mansão é naturalmente preparada para aquela senhora condessa, que lá na terra ela faz muito bem aos pobres, é muito boa senhora. E os anjos disseram: não, esta mansão é apenas para a sua criada. E a sua criada era uma menina evangélica de uma igreja pequenina. Então eles ficaram muito admirados se aquela mansão apenas era para a sua criada. Disseram eles: então passou para aquela senhora, que é muito bondosa, faz muito bem a toda a gente, deve ser uma coisa muito maior. E os anjos disseram: vinde, nós vamos mostrar-te a mansão da senhora. E lá foram e encontraram uma barraquinha muito velha, com meia dúzia de tábuas, e disseram os anjos: esta é a mansão dela. E ficaram muito admirados, dizendo: não pode ser, então, mas ela é tão boazinha. Disseram os anjos: nós só podemos construir com o material que nos mandam cá para cima. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, o Senhor dará a cada um segundo a sua obra. A maior obra e a mais importante no mundo é pregar a palavra de Deus ao nosso próximo, arrancar uma alma a Satanás, porque ela é mais valiosa do que o mundo inteiro. Em Efésios 6, verso 7 e verso 8, afirma, em relação com os empregados, que deviam servir de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Vejamos agora as Escrituras sobre as estrelas de Deus. As Escrituras sobre as estrelas de Deus. Diz a palavra de Deus que eles refulgirão como as estrelas. As estrelas do espaço, do universo, são tantas que se não podem contar. Elas resplandecem, dão luz ao universo, e segundo as Escrituras, essas estrelas diferem em glória umas das outras. 1 Coríntios 15, verso 41. E o nosso texto de Daniel 12, verso 3, fala acerca das estrelas de Deus. Deus compara os seus servos com essas estrelas que resplandecem. Deus compara os seus servos com essas estrelas que resplandecem. Assim diz a Escritura: os entendidos, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento. Os entendidos. E os que a muitos ensinam a justiça. Então temos aqui duas classes de pessoas: os que são entendidos, os que são cristãos, os que são servos, mas aqueles que são ministros, são embaixadores do céu. Os que a muitos ensinam a Escritura refulgirão como as estrelas para sempre e eternamente. Você quer ser uma dessas estrelas? E aqui temos uma gloriosa promessa da recompensa de Deus para dois tipos de pessoas: para os entendidos e para os ensinadores da justiça. Eu creio que é tempo de fazer uma pergunta: estamos nós inseridos numa destas posições? Desejamos nós ser como o resplendor do universo? Ou como as estrelas que refulgirão para sempre e eternamente? Segundo a Escritura de Job 38 e verso 7, diz que as estrelas da alva, os anjos de Deus, alegremente cantam ou cantavam, rejubilavam anjos chamados de estrelas de Deus. Estrelas da alva. E Jesus disse que os que forem dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não se hão de casar nem se dar em casamento. No céu não há procriação, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas 20, 35 e 36. Você quer ser uma estrela de Deus que resplandece eternamente? Em Mateus 13 e verso 43, Jesus disse que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
E já aqui na terra, os entendidos, os justos, justificados, os servos de Deus, têm de Jesus esse apelido que é o prelúdio do futuro, assim disse Jesus. Vós sois as luzes do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14 a 16. E os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas. Este quadro é uma alusão direta aos ministros do Evangelho. Em Apocalipse 1, e verso 20, Jesus disse: as 7 estrelas são os 7 anjos ou ministros das igrejas. Aos servos tementes a Deus, Jesus disse: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. O Senhor tem escolhido e capacitado com os seus dons os seus ministros que ministram a palavra da verdade. Tais servos de Deus sabem que têm este tesouro também em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Enquanto estamos por cá, nas lutas pela causa da verdade, todos os dias dependemos da ajuda divina para dizer: assim diz a palavra de Deus. Segundo lugar, o galardão prometido por Deus. Um galardão é também uma recompensa, um prémio por serviços prestados. Bem sabemos que Jesus ensinou aos seus discípulos, seus seguidores, que depois de termos feito tudo o que nos é mandado, nos devemos considerar como servos inúteis, porque fazemos somente o que nos é mandado fazer. Lucas 17, verso 10. Naturalmente, como servos, nada merecemos por servir a nosso Senhor, mas para nos incentivar, Deus nos prometeu esse galardão e várias escrituras nos dão alento para prosseguir na jornada, esperando em Deus e nas suas promessas de recompensa. Mateus 5, 11 e 12, Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem por causa da justiça. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Diga: é grande o vosso galardão. É grande o vosso galardão. Em Mateus 10, verso 41, Jesus afirma que quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo receberá galardão de justo. Em 1 Coríntios 3, verso 8, diz: o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. Em Apocalipse 22, verso 12, afirma: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Em 2 João 8, diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Terceiro lugar, as coroas que esperam os servos de Deus. Uma coroa é simbólica de soberania, de glória e honra, e nas Escrituras existem estas recompensas, pelo menos 4 coroas. Fala-se em 5, mas pelo menos 4 nós vamos ministrar sobre elas. Portanto, uma coroa é símbolo de soberania, de glória, de honra. 1 Coríntios 9, verso 25, os servos alcançam a coroa incorruptível. Em 2 Timóteo 4, verso 8, espera-nos a coroa da justiça. Em Apocalipse 2, verso 10, Deus nos promete a coroa da vida. Em 1 Pedro 5, verso 4, esperamos a coroa da glória. Recompensas pelo trabalho de Deus. Muitas são as recompensas exaradas na carta do nosso Pai. E, Senhor,
E não podemos duvidar dessas promessas, porque uma das coisas que Deus não pode fazer é mentir. Hebreus 6, versos 8 afirma que é impossível que Deus minta. E para finalizar este contributo das recompensas de Deus, vêm as promessas aos vencedores. Em Apocalipse, capítulo 2 e verso 7 diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Em Apocalipse 2 e verso 11 diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Em Apocalipse 2 e verso 17 afirma: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Em Apocalipse 2, verso 26 ao verso 28, diz também: e ao que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Em Apocalipse 3, verso 5, afirma: o que vencer será vestido de vestes brancas. Em Apocalipse 3, verso 12, afirma: a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus e dele nunca sairá. Em Apocalipse 3, verso 21 diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E esta mensagem está chegando ao fim. Nós fazemos uma pergunta: você quer ser como uma estrela? Você quer receber o galardão? Você quer receber uma coroa? Você quer assentar-se no trono de Jesus? Em primeiro lugar, se você não é salvo, você precisa de perdão, salvação e aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você precisa de ser santificado e pedir a Deus que lhe dê um dom para ministrar aos outros. Porque, finalmente, todos os cristãos têm um dom. Ele tem que dar aquilo que recebeu. Porque se não der o que recebeu, até aquilo que tem lhe será tirado. Mas se você tem coragem e fé para receber um pouco mais e se tornar um ministro da palavra de Deus, será como uma estrela resplandecente no universo. Então o Senhor lhe dará coragem para tomar a sua cruz, para ser vituperado pelo nome de Jesus, para ser feito maldito pelo nome de Jesus. E então você será como essa estrela que resplandece eternamente. Você precisa de ser salvo? Faça esta oração comigo. E levante a sua mão ao céu e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu tenho ouvido a tua palavra e eu quero ser também um desses entendidos ou uma estrela. Mas em primeiro lugar eu preciso de salvação e de perdão. Este pecador se encomenda à tua misericórdia e pede perdão dos meus pecados e me arrependo da minha velha vida de pecado. Eu quero servir a Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço perdão dos meus pecados e peço que o sangue de Cristo me limpe de todo o meu pecado. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador pessoal. E louvo a Deus pela sua bondade. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro e salva-me. Em nome de Jesus. Amém. E se você é uma testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo e tem recebido um dom, é um entendido, guarde esse dom para que ninguém lhe tome a sua coroa. Senhor, abençoa os nossos irmãos pelo mundo. Guarda os teus filhinhos debaixo da autoridade da tua palavra, dando-lhes entendimento para ministrar aquilo que têm recebido. E aos servos de Deus, aqueles que são feitos malditos por este mundo por causa da justiça,
Rogo a Deus que o poder do sangue de Cristo seja sobre eles e sobre as suas famílias, para proteção até ao dia em que o Senhor nos chama à sua presença. Rogo a Deus em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Na sua área, se for esse o caso e precisa de ser uma pessoa que aceitou Cristo como seu Salvador e precisa de ser ensinado, procure uma igreja evangélica onde se ministra um novo nascimento espiritual e o Senhor o vai abençoar. Temos terminado aqui este assunto. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.